Bom, pessoal, então nessa aula de hoje a gente vai começar a conversar sobre interferência. Então a gente vai falar dos princípios mais básicos aqui de interferência, né, que estão relacionados ao princípio da superposição. Bom, então, na verdade, a interferência é um fenômeno que está ligado à superposição dos campos eletromagnéticos. Então, imagina que a gente tem uma fonte de luz aqui numa certa posição do espaço, né? E aí a gente pega, por exemplo, essa fonte passa num divisor de feixes, de tal forma que a gente tem agora dois feixes aqui, um com intensidade I1, outro feixe com intensidade I2, que se sobrepõe nesse ponto P de interesse, né? Então, devido ao princípio da superposição, a intensidade do campo resultante aqui nesse ponto P, ela pode ser maior ou menor que a soma das intensidades individuais I1 e I2, tá bom? Dos campos que se superpõem, dependendo, obviamente, da relação de fase entre as ondas eletromagnéticas que descrevem esses campos que estão sobrepondo ali, obviamente tudo levando em consideração que a gente está falando aqui de ótica física e, portanto, descrevendo a luz como onda. Bom, o princípio da superposição, como eu já mencionei agora há pouco, né, parte da ideia de você fazer a superposição dos campos elétricos da onda eletromagnética em um certo ponto do espaço. Então, vamos imaginar aqui a gente tem nosso sistema de coordenada, nossa origem do sistema de coordenada em O. A gente tem duas fontes pontuais, uma fonte aqui na posição 1, uma fonte na posição 2. De tal forma que essa fonte então está numa distância R1 da origem, a fonte R2 está na posição 2, a fonte 2 está na posição R2 da origem. E vamos dizer que o nosso ponto de interesse, onde vai haver a superposição desses campos, está numa posição R em relação à origem, uma distância R aqui em relação à origem. Bom, então é claro, né, que então, do ponto 1, onde eu tenho a minha fonte 1, até P, certo? A distância aqui vai ser R menos R1, e analogamente do ponto 2 até o meu ponto de interesse P, a distância vai ser R menos R2. Vamos supor agora que essas duas fontes aqui, elas são fontes que elas vão ser, vamos considerar que a luz sendo emitida em cada uma delas é esférica, elas são coerentes e são monocromáticas, ou seja, emitem luz em apenas um comprimento de onda. Bom, sendo assim, o campo lá no meu ponto P, né, para a minha fonte 1, vindo da minha fonte 1, vai ser descrito por E1 é igual a E01 pelo módulo, né, de R menos R1, ou seja, pela distância, né, do ponto 1 até o ponto P, do ponto 1 até o ponto P, que é o módulo então do vetor R menos R1, e elevado a IK, módulo de R menos R1, como tem que ser quando a gente fala de uma onda esférica, menos ômega-t, né? Veja que essa frequência então é uma só, monocromática, mais uma certa fase φ1, que é a fase com que aquela luz é emitida. Analogamente, né, para o E2 a gente tem uma expressão similar, a única coisa que muda então é que fica R menos R2, né, onde R menos R2 então o módulo, né, é a distância do ponto 2, né, da fonte 2 até o ponto que eu quero fazer a superposição dos campos. Bom, portanto, pelo princípio da superposição, a gente vai ter que o nosso campo resultante lá no meu ponto P, E, vai ser dado pela soma de E1 mais E2. Bom, em geral, o que a gente está interessado é na intensidade, né? A gente quer saber o perfil de intensidade das ondas que estão ali interferindo. Como a gente já sabe, a intensidade lá pelo teorema de Poynting, ela vai ser proporcional ao módulo do campo ao quadrado, ou seja, o meu campo E vezes o E complexo conjugado. Tudo bem? Então, como a gente está usando, né, essa notação complexa aqui para descrever a nossa onda esférica que está saindo dos pontos 1 e 2, né, das nossas fontes 1 e 2, então é conveniente agora a gente escrever a intensidade como sendo então o E, que é proporcional ao módulo de E ao quadrado, como sendo E vezes o E complexo conjugado. Porém, o E, né, o campo total, é E1 mais E2 vezes então E1 mais E2 complexo conjugado. Bom, muito bem. Fazendo a distributiva aqui, então isso vai me dizer que a nossa intensidade ela vai ser proporcional ao módulo de E1 ao quadrado, mais o módulo de E2 ao quadrado, mais um termo que vai dar E1 e E2 complexo conjugado, mais E1
E1 complexo conjugado E2 mais E1, E2 complexo conjugado. E esse termo aqui é o termo que a gente chama, então, de termo de interferência, né? Como a gente pode ver aqui, a intensidade vai ser a intensidade do campo 1 mais a intensidade do campo 2, mais alguma coisa aqui que, dependendo se ela for positiva ou negativa, ela vai adicionar na soma das intensidades ou diminuir na soma das intensidades. Bom, então vamos lá, vamos pegar só o termo de interferência agora e vamos reescrevê-lo aqui, ó, tá bom? Explicitando, então, quem que é o meu E1 complexo conjugado, quem que é o meu E2 complexo conjugado. Então tá aqui, ó. E1 complexo conjugado E2, então vai dar E01, E02, R menos R1, módulo de R menos R2 aqui para fora, em evidência. Então vai dar E1 complexo conjugado, então aqui fica o sinal de menos, tá? E elevado a menos I, K, R menos R1 menos ômega T mais Φ1. E o E2 não é o complexo conjugado, então aqui fica mais mesmo, elevado a I, K, R menos R2 menos ômega T mais Φ2. E aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, só trocando, porque aqui o complexo conjugado muda de lugar, então é só mudar o sinal aqui das exponenciais complexas, tá bom? Então, ficou escrito aqui o nosso campo, o nosso termo de interferência. Eu vou tirar em evidência agora E01 vezes E02 dividido por R menos R1 vezes R menos R2, tá bom? Vou tirar isso aqui tudo em evidência, vai ficar um termo aqui dentro que vai só ser essas exponenciais complexas. Aí eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, porque aí aparece um cosseno. Então, eu multipliquei e dividi por 2, né? Aquelas exponenciais todas lá, dividida por 2, vai me dar um cosseno, e aqui fora vai ficar aparecendo esse 2. Então, vai dar um termo aqui, ó, que é 2 E01R menos R1, E02 R menos R2. Desculpa, pessoal, essa linha vermelha aqui só tinha que estar o 2 tinha que estar para fora. Cosseno de KR menos R1 menos KR menos R2 mais Φ1 menos Φ2, tá bom? Então a gente tem aqui um termo de fase, né? Da diferença de fase aqui entre o feixe que vem do ponto 1 e o feixe que vem do ponto 2, e suas respectivas fases do seu processo de como a luz foi gerada, e um termo de amplitude aqui de cada um desses campos, né? Ou seja, qual é a amplitude que minha onda 1 chega no ponto de interesse P, qual que é a amplitude da minha onda 2 chega no ponto de interesse P. Bom, supondo agora, para simplificar a nossa vida, né, que E01 e E02 são paralelos, né, então não estou levando em conta aqui que eles não estou levando em conta aqui a polarização da luz, porque se eles fossem perpendiculares não haveria interferência. Mas de qualquer forma, supondo que E01 e E02 então, são paralelos, e chamando isso aqui, ó, E01 sobre R menos R1, que é o que aparece aqui, e E02 sobre R menos R2, de A2, e essa coisa que aparece dentro do cosseno aqui, né, da diferença de fase, a nossa interferência total, né, a nossa intensidade total da luz que está interferindo, então vai ser E complexo conjugado vezes E, que é proporcional ao nosso I, vai ser então A1 ao quadrado, né, que vem, vou voltar aqui para a gente ver, esse cara aqui que vai dar o termo proporcional a 1 ao quadrado, esse aqui vai dar o termo proporcional ao A2 ao quadrado, mais 2, né, aí sim agora o termo de interferência, 2 A1 A2 cosseno do delta. Lembrando, né, pessoal, que a intensidade ela é proporcional ao A ao quadrado, certo? Então isso daqui eu posso chamar de I, né? Se é uma proporcionalidade que aparece em todo lugar eu posso cortar. Isso aqui vai ser proporcional, então, a I1, né? A intensidade do campo 1, intensidade do campo 2, isso daqui vai dar 2 vezes a raiz da intensidade do campo 1 vezes o campo 2, cosseno de delta, tá bom? Então esse aqui seria o nosso interferograma, ou seja, como que a intensidade que eu tenho devido ao processo de interferência depende da diferença de fase aqui, delta, né, entre os dois feixes que estão interferindo, tá bom? E é claro que esse último termo aqui é conhecido, então, como termo de interferência do meu interferograma. Então, a gente agora é capaz de, variando a diferença de fase, variando, por exemplo, a diferença de caminho entre o feixe 1 e o feixe 2, alterar essa diferença de fase delta, de tal forma a observar, né, diferentes situações de interferência aqui. Bom, então, por exemplo, se a gente fizer... A gente tem a intensidade máxima quando aquele cosseno que aparece aqui, ó, esse termo de cosseno aqui, que aparece no meu termo de interferência do interferograma,
ele vai ser igual a 1. Isso acontece quando delta é um múltiplo de 2π, né? Um 2nπ, ou seja, toda vez que for um par aqui, né? Um par de π. Isso a gente chama de interferência construtiva, né? Porque afinal isso aqui vai dar sinal positivo e a minha intensidade máxima vai ser I1 mais I2 mais 2 raiz de 1 mais I2, ou se você preferir, raiz de 1 mais raiz de 2 ao quadrado, que obviamente, né, é maior do que a soma das intensidades I1 mais I2. Então a intensidade máxima que a gente tem devido ao processo de interferência é maior do que a soma das intensidades. Enquanto que a intensidade mínima que a gente tem é quando aquele cosseno de delta vai dar menos 1. Isso acontece quando a gente tem um múltiplo ímpar de π, né? Quando aquele nosso delta for um 2n mais 1π, com esse n inteiro. Isso que a gente chama de interferência destrutiva, né? Nesse caso, então, aqui ó, a intensidade vai ser I1 mais I2 menos 2 raiz de 1 e 2, que é também reescrito como raiz de 1 menos raiz de 2 ao quadrado. Tá bom? Que, obviamente, é menor do que a soma das intensidades dos nossos campos incidentes que a gente tem lá no nosso material. Tá bom? Então, se a gente plotar, fizer um gráfico aqui, ó, da nossa intensidade I de delta em função, né, da diferença de fase delta aqui, ó, o que a gente vê é basicamente isso, né? À medida que a gente vai variando aquela diferença de fase, né, quando ela chega aqui em π, né, em 3π e assim por diante, né, nos múltiplos ímpares de π, eu vou ter intensidade mínima, nos múltiplos pares de π, 2, 0, 2π, 4π e assim por diante, eu vou ter intensidade máxima, né? E quando eu estou aqui nos múltiplos de π sobre 2, né, aquele termo se anula, o termo de interferência se anula, e aí eu tenho simplesmente a soma de I1 mais I2. É curioso mostrar, né, que se a gente tiver que as intensidades dos dois braços lá do meu interferômetro, dos dois feixes forem a mesma, né, se I1 for igual a I2, esse máximo vai dar 4I, né, então no máximo eu tenho 4 vezes a intensidade de um dos braços, ou seja, o dobro, né, tá, do que simplesmente a soma, e no mínimo a gente vai ter 0. Bom, então como a gente viu, a gente tem esse padrão aqui que a gente chama que é um padrão de franjas, né, de franjas de interferência. À medida que eu vou correndo, varrendo aqui o meu delta, eu vejo máximos e mínimos, máximos e mínimos. A gente pode, na verdade, parametrizar essa franja, né, essa visibilidade, esse contraste de franja, né, qual é a diferença entre o máximo e o mínimo, por esse novo parâmetro aqui que a gente chama de visibilidade da franja, que basicamente é I máximo menos I mínimo dividido por I máximo mais I mínimo, tá bom? Onde I máximo e I mínimo, então, são as intensidades máximas e mínimas que eu tenho na minha franja. Então, isso aqui me diz qual que é o contraste que eu tenho na minha franja. Então, se o I máximo for muito próximo do I mínimo, né, é como se isso aqui estivesse descendo só um pouquinho. Então, a minha franja é pouco visível, né? E obviamente, ao contrário, né, se o I máximo for o máximo que dá, né, e o I mínimo for 0, por exemplo, né, supondo esse caso aqui, a gente vai ter um contraste maior das franjas. Tá? Existem outras maneiras, outros parâmetros para se descrever isso daqui. Esse aqui é o que a gente chama de critério de Michelson, né, que é o I máximo menos o I mínimo, né, dividido pelo I máximo mais I mínimo. Tá bom? Só para a gente voltar aqui rapidinho na diferença de fase, ó, a gente viu que a nossa diferença de fase, como a gente escreveu aqui, por enquanto, a gente escreveu ela como sendo K, que era o nosso vetor de onda, vezes o módulo de R menos R1 menos o módulo de R menos R2, certo? Mais φ2 menos φ1. Bom, esse K a gente sabe que é o nosso 2π sobre lambda 0, lambda 0 é o lambda do vácuo, vezes N, né? Os dois feixes estão se propagando no mesmo meio, portanto, com o mesmo índice de refração, vezes, né, módulo de R menos R1 menos módulo de R menos R2. Se você pegar esse N e multiplicar por R menos R1 e por R menos R2, isso aqui vai dar a diferença de caminho óptico, né? Já falei com vocês mais para trás, mas o caminho óptico, na verdade, nada mais é do que o produto da distância percorrida pelo índice de refração. Então aqui, ó, é a diferença de caminho óptico entre os dois braços, os dois feixes do meu interferômetro, né? Então, num braço ele percorre um caminho óptico de NR1, no outro braço ele percorre um caminho óptico de NR2. Portanto, isso daqui a gente muitas vezes escreve como sendo um delta maiúsculo, lembrando que isso aqui, né, aproveitando aqui do N, é claro, lembrando que isso aqui então é a nossa diferença de caminho óptico. Portanto, o nosso delta vai ser 2π sobre lambda, vezes a diferença de caminho óptico, mais φ2 menos φ1, que é a diferença de fase que aqueles dois campos têm no momento que eles foram gerados lá na nossa fonte. Pessoal, em geral, essa
essa fase φ1 e φ2 constante, né, entre aspas, essa fase que já existe no processo de geração de cada uma daquelas minhas fontes, em geral elas não são constantes mesmo, né, elas mudam com o tempo, tá bom? Então aquele φ na verdade é um φ de t, né? Então na verdade à medida que o campo vai gerando, você vai gerando ondas com fases diferentes que vão variando dependendo do momento em que aquela onda eletromagnética foi gerada. Bom, então aqui eu vou introduzir mais dois outros parâmetros, tá bom? Vou dizer o seguinte, que tal C é o tempo de coerência da fonte, tá bom? A gente vai discutir mais sobre isso no capítulo 7, mas só para começar a introduzir esse assunto agora, tá bom? Que na verdade é o tempo em que essa fase fica constante, esse tempo de coerência. E o meu T grande é o tempo de observação, o tempo em que eu faço o meu experimento, o tempo em que eu estou medindo o meu processo de interferência. Então a gente costuma dizer o seguinte, tendo em vista que essas fases variam com o tempo na vida real, a fase com que a luz é emitida, né? Veja só, se o tempo de coerência tal C, né, o tempo em que essas fases ficam constantes, for muito maior do que o tempo em que eu faço medida, a gente fala que a gente tem um processo de interferência coerente ou parcialmente coerente, tá bom? Então, basicamente, é claro, se o tempo de coerência tal C for grande, uma grande relação a quem? Em relação ao tempo que eu estou fazendo a observação do meu experimento, significa que durante um intervalo de tempo razoável, as duas fases elas ficam paradas em algum ponto, em algum valor. Elas só não podem ficar mudando, elas ficarem, não precisa ser a mesma, mas elas precisam ficar paradas ali. E o caso contrário é quando o tempo de coerência é menor do que o tempo que eu faço a medida. Ou seja, no intervalo de tempo que eu faço a medida, as fases ficaram mudando. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de interferência incoerente. Isso aqui é só para começar a falar desse assunto, não precisa se preocupar demais com isso nesse momento, porque a gente vai ter um capítulo inteirinho só para discutir coerência. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês então nessa aula era isso, né? Era só para introduzir realmente a interferência e rever um pouquinho esses conceitos e acertar aqui a nomenclatura que a gente vai usar no resto do capítulo de interferência, tá bom? Então, até a próxima aula.